Pode acontecer. César, a gente pode pegar várias situações para entrar nesse debate, tá? Primeiro, a gente pode fazer uma avaliação olhando de cima e ver assim, resultados de Renato na passagem pelo Grêmio. A gente não vai contestar nada. Apenas na saída, porque aí ele tinha que sair, o ciclo se encerrou, não estava dando mais resultado, ficam os jogadores caros. Que aí se faz a relação aí com o rebaixamento, se faz uma relação com o rebaixamento do Grêmio. Bom, enfim, uma discussão. A gente pode fazer uma análise de dentro do Grêmio, de aí 1 a 1, de jogadores que ele recuperou e que ele não recuperou, e os erros grandes do Renato, como Tardelli, André Balada, Thiago Neves, caras onde ele se colocou à frente da negociação. Teve uma que ele disse que deixou incumbência para a direção fechar com o cara. Mas aí foi o Thiago, né? Eu acho que foi o Tardelli. Pode ser. Acho que foi o Tardelli. Só que aí tem uma coisa, César. Tem uma situação importante pra gente comentar em cima disso aí. Cara, na realidade, ele vem de um título. Ele vem de conquista. E normalmente, caras que conquistam resultados expressivos, seja no seu ambiente de trabalho, seja no esporte, seja em qual lugar for, ele ganha espaço. Porque como tu vai contestar alguém que tá dando certo? Pega um cara que tá fazendo sucesso agora, a gente tá aqui no nosso programa, nossa humildade, né? A gente, nosso trampo e tal, e vai criticar um cara hoje que tá estourado. O que as pessoas vão dizer da gente? Esse recalque aí, o cara tá estourado, o cara tá dando certo, o cara tem... Entende? Então a mesma relação se faz. O Renato vinha de 2016, Copa do Brasil, Libertadores 2017. Final de 17, mano, ele ia pedir qualquer um, porque ele diz assim, o resultado tá comigo. E é normal quando as coisas acontecem. Não digo normal, mas assim, dá pra entender o espaço que o Renato acabou, nesse momento, acabou ganhando no Grêmio. Até pelo cenário atual, muito difícil a gente ser campeão. Olha o cenário que a gente vive hoje, pra ter uma ideia. Aquele tempo também tinha umas equipes que estavam se organizando. Cara, então enfim, dá pra gente analisar... Tem outro lado também, tem poucos brasileiros que conquistam resultado também, né? Tu vê aí nos últimos anos, é um monte de português, um monte de cara estrangeiro que vem pra cá e conquista, e aí, tem poucos brasileiros também. Porque eu tô falando isso porque eu não imagino um técnico português vindo treinar o Grêmio agora do nada. Sei lá, tô viajando aqui, mas é mais ou menos por aí. Mas vai lá. Não, e aí a gente pode fazer essa comparação em todos os níveis, tá? A gente pode dizer assim, do Renato. Eu prefiro analisar o Renato não só pelas contratações, mas pelo todo. Pelo treinador, pelo cara que... E aí as contratações, elas entram no campo da crítica, né? E assim, o Renato resolvia situações. Certo ou errado, ele resolvia. Tá? E muitas das pessoas com qual eu já ouvi falando sobre esse assunto dizendo, olha, ele é assim, ele gosta de tomar a frente dos assuntos, repassa, claro, porque se um diretor, quando houve alguma situação de que um diretor acabou negando o jogador ou alguém do clube negou o jogador, ele não trouxe, comprou algumas brigas, como normal, como todo mundo, mas ele não trouxe jogadores em algum momento. Então assim, escolheu algumas brigas aí eu pergunto pra você, torcedor, eu te pergunto, César, a culpa maior é do diretor que não se impõe contra o Renato, ou é do Renato de ocupar um espaço que ninguém dá um passo à frente contra ele? A minha dúvida nesse quesito aí, sabe qual é? É de entender exatamente, né? Sim. Se o Renato tomou o lugar de alguém, ou se alguém deixou o Renato tomar. Essa é a minha dúvida. Velho, alguém deixou. Sabe por quê? Porque essa função sempre existiu. Não, pois é, mas eu imagino assim, ó, a figura do Renato, entendeu? Sim. Ele olhava a situação que alguém deveria fazer, o cara não fazia e falava, beleza, ninguém faz, eu vou lá e faço. Era assim? Ou era no sentido assim, de o Renato pensar a pessoa que tá na incumbência de fazer aquilo ali pensar B, e o Renato, não, tu que tá pensando diferente de mim, eu vou lá e faço do meu jeito. Entende? Que são dois pontos diferentes. Se for na primeira situação, tá certo, Renato. Ninguém fez, ele pegou e fez, resolveu. Agora, se ele tomava frente, porque as pessoas que eram pra fazer determinadas situações, no caso a gente tá falando de contratação, sim. Se essas pessoas pensavam diferente do Renato, ele tomou a frente só pra fazer do jeito dele, aí tá errado, entende? É só esse caminho que eu queria entender, qual que eu tomo, entende? Mas aí eu vou fazer aqui uma leitura, tá, do que eu entendo como ideal no futebol. Hoje, o futebol é dinâmico, gente. Ele muda, ele se atualiza, embora as pessoas demorem algum tempo para fazer essa leitura, ela acontece.
Eu acho que o futebol do Grêmio, mesmo conquistando aquela era 2016, 17 e o estadual por muito tempo, a gente não tem um perfil de liderança no vestiário ou mesmo no futebol do Grêmio profissional. Eu acho que a gente vive num ambiente político, depois do treinador, depois do lá da onde tem análise de desempenho, que é uma parte científica do clube, é um setor onde observa jogadores. Tirando esses setores, do treinador, da comissão técnica de futebol e análise de desempenho do clube, né? Eu não vejo um ambiente profissional, eu vejo um ambiente político, onde alguém vem de uma origem política, trabalhando no futebol, né? Mas não tem a capacidade, eu vejo, de fazer uma contratação, indicar jogadores para o nível de um treinador do futebol do Grêmio. Essa parte mais profissional deveria ser executada pelo CR hoje, que é o executivo de futebol. Aí é que tá. E eu não tenho nada contra o CR, nada. Apenas não eu contesto o trabalho dele. Porque parece que não tem força, né? Não tem força, o momento não ajuda também. Talvez se ele tivesse aqui em 2016, se ele pegasse em 2017, seria um outro CR. Pode ser, mas aí o momento que ele tá é agora. E as contratações no qual ele fez e todas as decisões que ele tomou e que o Denis acabou tomando, todas elas são contestadas. Uhum. A maioria delas, para não dizer todas, tá? De contratação, de liberação, de manutenção de Thiago Santos, Lucas Silva em algum momento, e outros jogadores que precisavam de uma manutenção. E ele fez isso, por isso a minha contestação. Eu acho que o Renato ocupou muito espaço, é verdade. Eu não vou brigar com a informação, como já diria o profeta. Mas eu também contesto que o Grêmio não tem há muito tempo um profissional do futebol capacitado. Ele pode ter o político. Ele pode ter ali o Denis Abraão. Sim. Ele pode ter aí o Guerra, pode ter o Odorico, pode ter o Brasinha, quem for, tá? Ele pode ter o Gatiboni, quem quiser, tá? Pode ter. Mas no seu lugar de observar o trabalho dos profissionais de futebol e aí sim fazer a análise do trabalho deles. Olha, o César tem resultado, o César não tem resultado. O César gastou um dinheiro que a minha empresa não pode, o meu clube não pode olhar essa grana sair e eu ficar quieto aqui. Então ele vai pagar com o cargo dele, eu vou demitir. Acho que muito por isso que o Renato avançou. Porque não tinham pessoas que ele identificou que eram capacitados para trazer. Tipo assim, posso ficar tranquilo que o cara vai me oferecer um Tardelli, o cara vai me oferecer, do gosto do Renato, né? Se bem que ninguém ia adivinhar que o Tardelli já não, né? Claro.